A certos casos, os arquivos do meu amigo Sherlock Holmes que durante muitos anos permaneci relutante em confiar ao papel, seja por respeito às pessoas envolvidas, seja porque o evento, ainda que por fim esclarecido, toca em questões morais de grande delicadeza. Contudo, decidi enfim relatar um desses episódios, ocorrido numa ilha batida pelo vento ao largo da costa de Devon, e que ele sempre se referia com um lampejo particular nos olhos como a aventura da caixa de Maloriza. Na época em que os fatos se deram, eu já partilhava com Holmes o problema que este triete havia alguns anos, e as feridas da longa carreira médico-militar no estrangeiro começavam a ceder lugar à rotina mais fracata de Londres. Era uma manhã nublada de novembro, com uma luz pálida filtrando-se pelas cortinas, quando a campainha da porta da rua soou com uma urgência pouco habitual. Dr. Watson, há um cavalheiro lá embaixo que insiste em falar com o Sr. Holmes, e parece-me que o vento o deixou quase suante. Levantei-me da poltrona junto ao fogo, onde fui a rotinhos, e dirigi-me ao corredor no instante em que a nossa boa senhora Wilson nos anunciara ao visitante. É só o cavalheiro que suba, Sra. Hudson, e providencie um pouco de chá quente, se não forem com. Poucos instantes depois, a porta abriu-se para deixar entrar um homem alto, e olmos largos, rosto curtido pelo sol e pelo sal do mar, e um olhar casado que denunciava mais do que simples fadiga física. Perdoem esta intrusão tão matutina, mas foi dito que o Sr. Sherlock Holmes presta por vezes conselhos em assuntos de natureza delicada, e a verdade é que cheguei ao ponto em que já não me atrevo a confiar em mais ninguém. Por favor, sente-se junto ao fogo, senhor, e aqueça as mãos. E depois, se não se importar, diga-nos o seu nome e a natureza do seu problema com toda a clareza que for capaz. Florem pusou o chapéu encharcado, esfregou as mãos diante das chamas após um momento de hesitação, encarou-nos com súbita resolução. Chamo-me Netor Naori, sou o proprietário de quase toda uma pequena ilha chamada Naori Isle, ao largo da costa de Devon, e venho até si, Sr. Holmes, porque as marés, as dívidas e as ameaças parecem conspirar para me arrastar para a completa ruína. Ao ouvir o nome, Holmes abriu ligeiramente as sobrancelhas, gesto que eu bem conhecia como indício de interesse imediato, nem que o nosso fradiante na sua cadeira, unindo as pontas dos dedos. Malarido, diz, e proprietário de terras. Sim, o seu rosto confirma a vida ao ar livre, mas o peso nos ombros não é apenas de ventos marítimos. Conte-nos desde o princípio, se faz favor, e não omita nada por parecer trivial. Mallory respirou fundo, como alguém que se prepara para mergulhar em águas frias, e começou o relato que viria a conduzir-nos àquela ilha de rocha e luz. A minha família tem uma origem de 3 gerações. Dr. Watson, uma língua de rocha cercada por penhascos, com meia dúzia de casas de arrendatários, um pequeno cais exposto às marés e a velha casa cereal erguida no ponto mais alto. Durante muito tempo, vivemos bem das rendas dos pescadores e dos pequenos agricultores, mas o comércio mudou, os barcos são outros, as rotas deslocam-se, e eu, confesso, tentei adaptar-me, de modo que as dívidas cresceram pouco a pouco como vinhas girar nas paredes da casa. Há cerca de um ano, o agente de Madame Companhia de Seguros Londrina, o Sr. Jonas Pimerton, visitou-a e convenceu-me a segurar a casa, os móveis e também uma antiga caixa de ferro que se encontra numa sala interior sem janelas. Ao ouvir a palavra caixa, Holmes fez um pequeno movimento de cabeça, quase imperceptível, mas que não escapou à atenção de quem conhecia os hábitos de observação. Uma caixa de ferro, diz, e com valor suficiente para merecer menção especial após espécie de objetos guardam de cofre, Sr. Mallory. Guardamos ali pratas de família, alguns objetos de valor sentimental e uma coleção de documentos antigos, entre os quais se encontram os títulos de propriedade da ilha, segundo a tradição, um contrato vergonhoso pelo qual o ano passado não expulsou, há décadas, os primeiros pescadores que ali viviam. Os arenatários mais antigos murmuram, quando pensam que não escuto, que a caixa guarda a prova de um roubo original e que enquanto aqueles papéis lá estiverem trancados, a ilha não conhecerá a verdadeira paz. Mallory baixou por um instante os olhos, como se confessar aquela história lhe pesasse mais do que falar números e libras. Disse-me que Temerton, perante a possibilidade de acidentes e sanhos ou assaltos, seria prudente segurar por uma soma generosa a casa em particular, a caixa de ferro. E eu, pressionado pelos credores, aceitei, julgando tratar-se de uma forma honesta de calcular o futuro. Pouco tempo depois, começaram a chegar cartas anónimas, escritas numa mão doceira, ameaçando-me com a ruína e até com a morte, se alterasse, cancelasse ou tentasse beneficiar qualquer carro de seguro. Mallory mexeu-se na cadeira e pude ver que o simples acto de colar aquelas cartas lhe provocava um desconforto intenso. As mensagens diziam que a caixa devia voltar ao povo da ilha, que os papéis roubados precisavam sair do cofre e que, se eu não obedecesse, a caixa seria pela falésia para o mar, arrastando consigo o meu nome e a minha fortuna.
A polícia local, o sargento Langeirão e de horizontes limitados, disse que deviam ser apenas arrendatários mal competentes a descarregar o sentimento, mas eu não acreditava que um prestador analfabeto pudesse citar cláusulas da pólice com tanta precisão, ainda que com ortografia. Tem as cartas consigo, Sr. Mallory, ou pelo menos algumas delas. Não presuma que, para mim, o erro de ortografia é um pormenor insignificante. Mallory retirou do bolso interior do casaco um maço de envelopes dobrados, que Holmes recebeu com brilho quase infantil de curiosidade científica, colocando-os sobre a pequena mesa junto à janela. Trouxe as 3 primeiras, que guardei antes do medo de me levar a queimar as outras. Julguei que quanto menos papel gostasse, menos prova haveria de qualquer coisa, mas agora vejo que talvez tenha destruído o que podia incentar. Holmes passou a mão pelos papéis como um músico que afina as cordas de um violino, mas resistiu ao impulso de os examinar de imediato, preferindo antes completar o quadro pela narrativa oral. Para além das cartas, que mais sucedenia, houve atos que acompanhassem as palavras. Alguém tentou pôr em prática as ameaças, Sr. Malloy. Nas últimas semanas, a situação levou-se, Sr. Bones. Houve uma noite de tempestade em trocos de massa lá à porta da sala onde a caixa está guardada e encontramos um bilhete encharcado onde se lia que se eu não cancelasse o seguro, a caixa seria pela falência naquele mesmo hora. Na manhã seguinte, os criados apontavam para piradas enlameadas que conduziam ao quarto do meu sobrinho Charles, que é o meu herdeiro, o rapaz de artes, devo admitir, mais caros do que convinha às nossas agendas. E por fim, há 3 dias, a caixa desapareceu de fato, Sr. Holmes. A porta estava escancarada ao amanhecer, o estrado vazio, e na borda da falésia vinhos marcas de corda e um suco no lujo, e um pescador jurou ter visto um cofre a afundar-se no mar cinzento. A expressão de Holmes, que durante o relato oscilar entre a curiosidade e a reflexão, ganhou então a firmeza de quem chega já uma linha a seguir através do emaranhado dos fatos. A caixa foi segurada por uma soma generosa, disse, e agora o cofre parece ter desaparecido no abismo. Veja então uma combinação de ameaças, dívidas e seguro que não posso considerar trivial. Qual é o montante aproximado em questão? Mas soa, se fosse paga na íntegra, esse seria de uma vez a maior parte das minhas dívidas, Sr. Holmes, e transformaria a minha ruína numa posição relativamente confortável. Notei como as faces queimadas do homem curaram ao admitir aquela verdade nua e compreendi melhor o conflito que o trazia até nós. Temos então uma ilha isolada, um proprietário endividado, um herdeiro de hábitos dispendiosos, arrendatários ressentidos, uma caixa carregada de valor e de culpa, o seguro volumoso e um agente zeloso que sugerir tudo isso. Arriscarei que não Jonas Pemberton não lhe é indiferente. É o próprio agente de quem falei, Sr. Holmes, o homem de maneiras polidas, que passou alguns dias na ilha para elaborar o relatório da companhia e que, devo dizer, demonstrou um conhecimento quase íntimo dos meus negócios. E a companhia foi informada oficialmente do desaparecimento da caixa. Ainda não, Sr. Holmes. Enviei apenas um telegrama a Pemberton depois de sucedido e espero que ele venha a ir um destes dias. Mas foi medo de me ver acusado de fraude ou o pior que me levou primeiro a Londres para pedir o seu conselho. Fez muito bem em vir, Sr. Mallory. Eu vou examinar estas cartas, estudar o padrão das ameaças e se nada de imprevisto nos ir, o Dr. Baxon e eu acompanharemos o Sr. até Mallory e Linda hoje. O alívio que passou pelo rosto do nosso visitante foi tão visível como o reflexo das chamas na prata do sovar. Enquanto ele terminava a fechar, Holmes aproximou-se da janela com os papéis. No meu lugar, pude observar o perfil agudo do meu amigo cortado contra a luz baça, a lente e aumento da mão, o olhar fixo nas letras do Sarasque, para olhos comuns, nada valeria além de vulgar violência verbal. Note, Watson, a alternância destas expressões. Aqui o autor tenta imitar um tom rústico, mas não consegue esconder um certo arte de escrever em contextos comerciais. Veja como usa as palavras cláusula e título, ainda que troque letras na ortografia. Assenti, embora, como tantas vezes, me fosse impossível seguir a sutileza de todos os pormenores apontados por Holmes. Sr. Mallory, recomendo que regresse connosco na primeira composição para o Oeste e que põe à disposição as chaves da casa e o acesso aos registros de dia. Uma vez lá, talvez a névoa do canal será menos densa do que em consciência humana. Se o senhor aceitar, Sr. Holmes, terá não só chaves, mas também a minha gratidão, pois meu orizo já não me permite uma discussão tranquilo. Poucas horas depois, encontrávamos num comboio que estudava em Biessa-Levou, enquanto a paisagem penal passava sob a forma de campos bonitos, bosques espíritos e ideias escuras, e o meu companheiro permanecia afundado no seu silêncio ritual. Apenas quando o crepúsculo começou a tomar sobre os campos que Holmes quebrou um tijo, sem vigiar os olhos da janela emaciada. Fanpar, Watson, na curiosa coincidência, temos uma caixa que é simultaneamente receptáculo de valor material e de um delito moral antigo. O seguro pretende proteger uma e outra coisa, e ameaças que invocam tanto o como a culpa. Pergunta se o autor das cartas deseja de fato destruir a caixa,
ou apenas servisse dela como instrumento para modificar o destino de Mallory e dos seus arrendatários. Ou talvez ambas as coisas. Meu caro, o gênio da maldade popular é capaz de combinar verificação e lucro, mas, neste caso, o estilo dos bilhetes era mais a escritório do que também na falésia. Tiramos uma pequena estação costeira já mergulhara na penumbra e ali encontramos um rapaz ligado à casa de Mallory, que nos conduziu até um pequeno barco a vermos balançar ao pé do cais. O vento do mar cortava-nos o rosto e as ondas batiam nos flancos da embarcação com uma insistência desanimadora, enquanto a silhueta escura de Mallory o servia adiante como uma sombra recortada contra o oceano. Ao aproximar-nos, pude distinguir a casa serial no alto penhasco, com as janelas com olhos atentos, e meia dúzia de casinhas agampadas num dos lados mais baixos da ilha ou numa fileira de pendiasca. Fomos recebidos à porta por um velho triado de cabelo grisalho, cuja costura rígida traía-nos serviço-guião, e por uma mulher de meia idade, de rosto anguloso e olhar firme, que Mallory nos apresentou como Miss Lydia Raro, a governanta. Um pouco mais tarde, quando nos instalávamos junto ao fogo da sala principal, entrou um jovem de feições delicadas, olhos escuros e um nervosismo mal disfarçado, que o nosso anfitrião apresentou como sobrinho e herdeiro, Charles Mallory. Não imaginava que o senhor procuraria ajuda fora da ilha, tio, mas se o senhor um feito aqui chamado, é porque a situação é séria, não é? É uma palavra que não me assusta, Sr. Charles. O que me interessa é a verdade. Esteja ela escondida sob as ondas ou num cofre bem fechado. Então veio ao sítio certo, porque nesta ilha há segredos enterrados em cada pedra, e não me refiro apenas às cartas antigas. A observação temerária do jovem fez com que Missaram e lançasse um olhar de severo aviso, mas ele encolheu os ombros, como se estivesse habituado a viver sob mais de um juízo crítico. Após um jantar simples, mas substancioso, durante o qual o vento curvava pelas frestas da casa, Mallory conduziu-nos através de um corredor lateral até uma porta de madeira espessa guarnecida de ferro. Esta é a sala da caixa, senhores. Uma divisão interior construída no tempo novo, 6 janelas e com paredes tão espessas que a umidade mal consegue entrar. Mallory introduziu uma chave pesada na fechadura, que reagiu de forma pouco agradável, e empurrou a porta para dentro, levando num compartimento pequeno e nu, com estrado no centro. Sobre o estrado pousava uma caixa de ferro escurecida pelo tempo, forçada nos cantos, com um cadeado robusto e 2 macas batidas de tinta, como se rótulos antigos tivessem sido arrancados à pressa. Muito interessante. Note, Watson, como as marcas de tinta indicam que em tempos foram coladas etiquetas, talvez de alguma companhia de transporte ou de um banco, e agora alguém desejou parar essas pistas. Os olhos de Holmes percorriam cada junta, cada avanhão de um tal, como se fosse ali um texto invisível para qualquer outro observador. Suponho que o seguro sobre esta caixa menciona um inventário detalhado de conteúdo, Sr. Mallory, mas que, pela cláusula habitual, apenas pode ser aberta na presença de um representante da companhia. Exatamente. E foi essa mesma cláusula que me manteve afastado do interior da caixa. Confesso que nunca tive coragem de encarar de frente o documento que tantos me consideram amaldiçoado. Ao deixarmos a sala e trancarmos a porta, o eco de metal pareceu acompanhar-nos pelo corredor como uma nota dissonante numa melodia antiga. A primeira noite em Mallory foi de um tumulto teológico digno de qualquer descrição que se leia nas crónicas do canal, pois o vento soprou com uma velocidade que fazia as paredes tremerem e a chuva batia nos vidros como se quisesse entrar à força. Por volta da meia-noite, quando eu começava a ceder ao cansaço, fomos bruscamente arrancados do estado sonolento para um estrondo seco, seguido de outro, como se um grande martelo atingisse repetidamente uma superfície de madeira reforçada. Pela Santa Misericórdia, é a porta da sala da caixa, Dr. Watson, escute, alguém está a tentar arrumá-la. Mallory apareceu à porta do nosso quarto com uma vela trêmula na mão, o rosto lívido e o roupão mal apertado, e Holmes ergueu-se num só movimento, já de fósforo aceso para a lamparina. É que na sua bengala, Watson, e venha, não me agrada a ideia de que alguém tente cumprir promessas de ameaça justamente na noite em que aqui chegamos. Olhamos pelo corredor estreito, a luz vacilante projetando sombras grotescas nas paredes, e o vento parecia soprar por baixo das portas como um animal preso por braço de saída. Quando alcançámos a sala da caixa, a porta apresentava-se fendida, com a madeira estilhaçada em torno da fechadura, e no chão, misturada com fragmentos de ferrugem, via-se uma lasca de ferro que só podia provir de um laço pesado. Mallory, ofegante, apontou para o chão, onde a água da chuva, trazida por alguma fresta, havia empapado um pedaço de papel amarrotado. Leiam isto, por favor. Eu já não consigo. Parece-me que cada palavra pesa mais do que a anterior. Holmes recolheu o papel com cuidado, alisou contra a parede e aproximou a lamparina para decifrar as letras tortas. Aqui está, Watson, a essência de muitas ameaças condensada. Escute, cancela seguro, devolve os papéis ao povo.
ou a caixa desce-os pela falésia e leva contigo não me roubou a ilha. Foi então que notei, no corredor atrás de nós, uma sequência de pegadas enlameadas que se destacaram com nitidez sobre o tapete castro e que se dirigiam na direção do quarto de Charles. Seguimos aquelas marcas até à porta do jovem, que se abriu de súbito, revelando o rapaz de olhos arregalados, cabelo em desalinho e o casaco apenas lançado sobre a camisa de mim. Barulho é este que se passa, tio, Sr. Bons, porque melhoram como se eu tivesse trazido a tempestade de propósito. Talvez porque os seus pés deixaram um rastro muito conveniente, Sr. Charles, mas não nos precipitemos. Diga-me, esteve lá fora esta noite? Dei um momento até ao pátio, não conseguia dormir, e o vento tomara acalmou-me, mas juro que não toquei na porta da caixa, mentiria por fazer. A voz do rapaz tremia, mas choro mais indignada do que culpada. Por um instante, senti compaixão por aquela figura presa entre a ruína do tio e o peso das suspeitas. Enquanto Mallory e o sobrinho trocaram palavras altadas, Holmes afastou-se discretamente, ajoelhando-se para examinar de perto as pegadas, tocando com a ponta dos dedos o aço seco aderido à fibra do tapete. Curioso, muito curioso. Watson, repare como os contornos destas marcas são mais nítidos aqui dentro do que seriam num chão exposto à chuva, e a alma parece misturada com qualquer coisa mais fina, talvez xisa. Quer dizer que o autor do rastro trabalhava com matéria seca dentro de casa em vez de trazer apenas o que a tempestade lhe deu. Exatamente, e note também que o intervalo entre as pegadas se fez estranhamente rolar, como se alguém tivesse colocado cuidadosamente cada marca, em vez de caminhar com pressa. Pela observação plantou em mim primogênito suspeita de que podíamos não passava de um cenário habilmente disposto para enganar olhos menos treinados do que os de hoje. O resto da noite passou-se numa vigília desconfortável, com Mallory e sobrinho fechados em quartos distintos e a governanta circulando silenciosa pelos corredores, como se quisesse garantir que nenhum outro intruso se aproximaria da sala violentada. De manhã, o vento havia acalmado um pouco, mas a ilha parecia mais pesada, como se a própria voz já tivesse ouvido as ameaças da noite. Holmes solicitou de imediato que lhe fossem mostrados os registros de chás que o velho Jarvis mantinha com um zelo quase militar e examinou linha a linha as anotações da última semana. Numa das colunas lia-se, com a caligrafia firme do criado, que numa noite anterior à nossa chegada à chave da sala da caixa havia sido confiada a Jonas Primerton, a quando da vistoria, e envolvida apenas na manhã seguinte. Este pormenor pareceu ao meu amigo importância particular, pois fez uma pequena marca ao lápis junto àquela data, murmurando algo sobre oportunidades discretas. Passámos o dia a percorrer a ilha, subindo e descendo trilhos estreitos, visitando o pequeno cais com as suas tábuas gastas e observando à distância as cabanas dos arrendatários, que nos olharam com desconfiança desde as soeiras das portas. Alguns dos homens mais velhos inclinavam a cabeça em sinal perfeito a Mallory, mas não pude deixar de notar em certos olhares um brilho duro, como se a reverência tradicional tivesse cedido lugar a uma mistura de medo e ressentimento. Por intermédio de Mallory, Holmes fez perguntas sobre antigas histórias da ilha e o nome da caixa surgia repetidamente, envolto em murmúrios de justiças, expulsões e títulos de terra assinados sob pressão. No fim da tarde, o céu tornou a cobrir-se de uma névoa baixa que começou a envolver o contorno da ilha, engolindo pouco a pouco o horizonte. E foi sobre esse véu que a ameaça se converteu em ato. Fomos despertados ao amanhecer por um grito vindo do corredor, e a voz de Jarvis soou com timbre de uva química e oveia. Corremos para a sala da caixa e encontramos a porta escancarada, os destroços da noite anterior ainda no chão e o estrado vazio, como um altar sem relíquia. Desapareceu. Meu Deus, a caixa desapareceu. E com ela tudo o que estava do nome dos Moway. Seguimos Mallory pelo corredor até ao exterior, onde o vento empurrava restos de nevoeiro pela encosta e ele conduzindo-nos a um ponto da falésia onde o terreno se inclinava bruscamente para o mar. Ali, num musgo desolado, viam-se marcas inconfundíveis de corda que fora passada pela borda e um sul profundo indicava que um peso considerável havia sido arrastado até ao limite antes de ser lançado no abismo. Um pescador, de rosto queimado e mãos enormes, aproximou-se, hesitante, por intermédio de Mallory, que latou durante a madrugada, vir entre as ondas a forma escura de um cofre que parecia afundar-se lentamente. No portão de madeira que dava acesso ao caminho para o cais, alguém pregara um novo bilhete com a ponta de um punhal enferrujado. Onde a gente colou o papel e meu em voz firme, apesar do vento, para que todos pudéssemos ouvir. A caixa voltou ao mar, o seguro pagará o que nos foi roubado, e os papéis não esconderão mais a injustiça, assim fala a ilha. A frase, ainda que grotesca, condensava o espírito de vingança que circulava entre os arrendatários, mas eu não conseguia afastar das minhas lembranças os erros de ortografia e a cadência excessivamente regular das letras. Pleno clima de tensão, ao meio do dia, um barco de linhas mais elegantes aproximou-se do cais,
trazendo consigo um homem de meia-idade, de bigode bem parado, casadeiro impecável e uma pasta de couro castanho, que subiu à casa com um ar de consternação estudada. Sr. Maori, que se viu seu tudo à mão Londres com maior apreensão e vindo mais depressa que me foi possível. É verdade que a caixa segurada desapareceu. É verdade, Sr. Pemberton, e com ela desapareceu o pouco sossego que me estava, a porta foi arrombada, as ameaças cumpridas, e agora temo que a companhia me acuse como legal fraud. Vamos manter a cabeça fria, por favor. A companhia valoriza muito a reputação dos seus clientes, mas precisa de fatos claros. Será necessário elaborar um relatório pormenorizado, recolher testemunhos e, talvez, pedir a intervenção da polícia. Talvez também seja prudente pedir a intervenção da razão. Sr. Pemberton, permita-me apresentar-me, sou Sherlock Holmes, e foi chamado pelo Sr. Maori antes mesmo de a caixa descer pela falésia, de modo que já é tempo de observar alguns detalhes que podem interessar à sua companhia. Sherlock Holmes, dizem que o seu nome é pronunciado com respeito em certos corredores oficiais. Fico então mais tranquilo, pois nada a dizer senão que é verdade. Qualquer que seja, venha à luz. A fala do agente era untuosa. Embora as palavras fossem irrepreensíveis, havia nelas um tom demasiado copioso para o meu gosto, como se cada sílaba tivesse sido medida numa balança. Durante as horas seguintes, Pemberton circulou pela casa com a pasta na mão, examinando portas, fazendo perguntas sobre as dívidas de Maori, o estilo de vida de Charles e a situação dos arrendatários, anotando tudo com uma caligrafia segura. Observei que ele parecia particularmente interessado em saber se Charles tinha dívidas de jogo em Instead ou Londres e se algum calor o visitara recentemente na ilha. Ao cair da tarde, encontrei Holmes sozinho no pequeno gabinete por fora cedido a Pemberton durante a sua primeira estada, examinando a mesa, as gavetas e um cesto, papéis com a paciência de um entomologista diante de uma caixa de insetos fados. Veja isto, Watson, sob este papel se canta marcas de pressão. Pequenas colinas e vales deixados pela pena de alguém que escreveu com força, experimente inclinar a folha contra a janela. Obteci, com espanto, pude escrutinar, à luz oblíqua, fragmentos de palavras impressas apenas pelo relevo, mas ainda assim reconhecíveis. Entre elas destacaram-se as expressões cancela ao seguro e devolve os papéis, exatamente conforme a lera na primeira ameaça. Como vê, Wapper, pelo menos uma das cartas anónimas, escreveu primeiro um vasculho numa folha sobre a qual repousava este papel secante, e essa folha, mais tarde destruída, deixou aqui o negativo da sua existência. E presumo que esta mesa era usada pelo Sr. Pemberton nas suas estadias na ilha. Não presumo, sei, pois as vis informou-me que ninguém mais, além dele e do Sr. Maori, teve acesso a este gabinete, e as cartas de negócios da companhia estão todas ordenadas nesta gaveta. Em seguida, Holmes mostrou-me numa gaveta o rascunho rajado de uma carta comercial dirigida à companhia, em que a palavra apoio surgia com o mesmo nome ortográfico das ameaças. A não que escreve a policy desta maneira não é valderesca por acaso. Watson é um hábito, e o hábito é o fio que liga o escritório à sombra da carta anónima. Mais tarde, descemos juntos ao cais, onde Holmes pôs a mexer entre cordas empoladas, velhas caixas de peixe e tábuas gastas, como se procurasse algo que tivesse sido deixado por descuido. Foi então que ele encontrou, meio escondida atrás de um barril, uma caixa de madeira vulgar, de tamanho médio, com o interior vestido por um forro de asco, no qual se distinguia uma casseta no laço. Note, Watson, como estas marcas no forro respondem ao formato num objeto pesado, talvez uma caixa mais pequena ou um conjunto de peças de metal, e aqui, no rebordo, veja estes testes de tinta, muito semelhantes àquilo que observamos nas etiquetas arrancadas de cova. Ao lado da caixa de madeira, uma corda apresentava fibras cortadas e reatadas com um nó intricado, e Holmes examinou esse pormenor com um sorriso que eu já aprendera a interpretar como sinal de confirmação. Este tipo de nó é usado em transporte de carga para evitar deixar marcas demasiado óbvias no ponto de apoio, e não é costume entre pescadores comuns, mas sim entre homens que lidam com mercadorias de valor em cais mais organizados do que este. Quando regressámos à casa, o céu já se encontrava completamente coberto, e uma chuva fina começava a tamborelar nos gigas, como se quisesse participar também na resolução do enigma. Ao entrar na sala de estar, encontramos Mallory sentado junto à lareira, com as mãos entrelaçadas e o olhar fixo nas chamas, enquanto Charles caminhava de um lado para o outro como um animal inquieto, e Pemberton se mantinha perto da janela, fingindo ver os formulários da companhia. Então que Holmes, com aquele olhar de mestre de cerimónias que tantas vezes vi nas etapas finais de um caso, pediu que todos se reunissem, incluindo o velho Jarvis e Missa. Senhores, creio que já dispõe de elementos suficientes para reconstituir o destino da caixa e o verdadeiro significado destas ameaças que param sobre Maori Isle, e será melhor que o faça agora, enquanto ainda podemos impedir que mais alguma prova se perca.
Pelo amor de tudo o que ainda é sagrado, Sr. Holmes, diga-nos então quem é o inimigo que tive a audácia de lançar uma maldição sobre o meu nome e a minha casa. Se vais repetir que as pegadas me condenam, adiante, prefiro tirar-me o mesmo da falésia do que ver como bode expiatório. Por favor, senhores, não se precipitem. O Sr. Bones ainda não apresentou conclusões e qualquer acusação prematura poderia complicar muitas relações com a companhia. Facto, ainda não as apresentei, mas tu prestes a fazê-lo e começarei por dizer, embora as cartas invoquem a voz da ilha e dos agendatários, a mão que a escreveu é a mesma que preenche formulários de polícia desvelatórios a partir desta mesmo mês. O silêncio pesado caiu sobre a sala e sentia a tensão como se o ar tivesse ficado mais denso do que o fundo da lareira. As ameaças, com os seus esfalculados, foram concebidas para imitar a linguagem de homens rudes, mas denunciam um conhecimento íntimo dos termos contratuais, e foi nesta sala que encontrei, sob o papel secante, o relevo de uma das cartas, escrita por alguém que se esqueceu de que até a questão da pena deixa afaste. Para além disso, as datas nos registros chaves mostram, durante a primeira estada à meia, apenas uma pessoa, além do Sr. Mallory, tive acesso legítimo à sala da caixa, e essa pessoa é o agente da companhia, o Sr. Jonas Primatou. Os olhos voltaram-se para o agente. Apesar de pálido, manteve ainda um ar com postura profissional. Está a sugerir, Sr. Holmes, que eu, o representante de longa data de uma instituição respeitável, me dedicaria a um trabalho de falsária de aldeia. Não sugiro, afirmo, e é que assento que o seu plano não tinha nada de aldeão, mas sim uma sofisticação condizente com a bem habituada a calcular riscos e lucros com base em papel, caneta e confiança alheia. O senhor convenceu o Sr. Mallory, por meio de argumentos cuidadosamente elaborados, a segurar não só a casa, mas também a caixa, atribuindo um valor generoso ao conjunto de pratas e documentos, e vi nisso a oportunidade de montar uma fraude de seguro que eu enriqueceria à custa da ruína aparente deste homem. Para tal, precisava que a caixa desaparecesse de forma convincente, que as suspeitas ficassem sobre alvos plausíveis, como a sobrinha identidade ou os agendatários ressentidos, e que a companhia se visse moralmente obrigada a pagar a sua assegurada. Temberton abriu a boca como se fosse responder, mas Holmes ergueu a mão, pedindo silêncio por um momento. As cartas anónimas foram o primeiro passo, o assando sobre a orelha e depois sobre um Sr. Mallory e enquanto para uma posição defensiva. Depois veio a encenação dos golpes na porta, com pegadas cuidadosamente colocadas no corredor, misturadas com cinza para parecer lama da tempestade. As marcas excessivamente regulares e o facto de o rastro ser mais metido no interior do que no pátio provam que alguém as colocou ali deliberadamente, possivelmente usando botas emprestadas ou observadas, para imitar o passo de Shadows. No entanto, a verdadeira operação desse numa noite anterior à nossa chegada, quando a chave da sala ficou em seu poder, conforme Jarvis anotou, nessa ocasião o senhor abriu a caixa, retirou as pratas e os documentos e transferiu-os para uma caixa de madeira vulgar, como a que encontrei no cais. Em seguida, preparou a caixa de ferro para a sua futura morte teatral, enchendo de sucata e pedras para lhe dar peso e afetando as etiquetas que pudessem denunciar a origem de fabrico ou qualquer número de série. Na madrugada em que o pescador afirma ter visto um cofre afundar-se, o senhor talvez, um cúmplice local, arrastou a caixa até à borda da falésia, usando a corda que examinamos, e atirou ao mar o objeto, exato, para todos os efeitos, parecia ser um cofre original. Enquanto isso, o conteúdo verdadeiro, a prata e os papéis, já se encontrava segundo uma caixa de madeira escondida sob o chão de um armazém no cais, esperando o momento em que o senhor pudesse recolhê-la com discrição e, quem sabe, negociar em segredo os documentos mais comprometedores. E o rosto de Mallory contraiu-se ao ouvir a ideia de que a prova das injustiças ancestrais da sua família podia ter sido moeda nas mãos de um desconhecido. O senhor contava que a companhia, ao ver a conjunção de ameaças, desaparecimento e testemunho de pescador, aceitasse pagar a soma assegurada, com o senhor Mallory reduzido à posição de devedor impotente e eu, sobrinho sob suspeita, teria espaço para manipular a repartição do valor. Infelizmente, para os seus planos, a chegada de um consultor STEM, como eu, introduziu uma variável que não previa e a sua própria confiança na relevância de certos detalhes, como o papel secante e o hábito ortográfico, traído. Ainda assim, tudo o que tem são conjecturas brilhantes, Sr. Holmes, não provas concretas. Qualquer advogado diria que está a construir um castelo no ar sobre coincidências. Um dado talvez, mas a se planear costuma ser menos sensível a certas coincidências. Além disso, não treino, gostará de explicar como é que um tasco comercial se contém exatamente a mesma expressão defeituosa das cartas de ameaça, ou como uma caixa de madeira com gestos de tinta idênticos no cofre foi encontrada no cais em que o seu barco custou. Naquele momento, uma batida firme na porta interrompeu o diálogo e Gervais correu a abrir,
revelando a figura magra e enérgica do inspetor Lestrade, encharcado pela chuva, mas com o olhar obstinado de sempre. Decidiu se apoderar-me Londres, Sr. Holmes, e vim tão rápido quanto o comboio e um barco pouco confiável permitiram. Diga-me que não subimos esta falésia para nada. Pelo contrário, inspector, chegou em momento oportuno. Terá interesse em ouvir o fim desta exposição, pois diz respeito a um indivíduo que planeava obter uma soma considerável com base em fraude de seguro, ameaça e adulteração de provas. Ora, fraude de seguro é um velho conhecido meu, e um agente respeitável envolvido nisso é o tipo de história que os jornais adoram. Como se chama o nosso possível hóspede das Chelas, se é que posso perguntar? Jonas Pimerton, inspector, representante de companhia, homem de boa aparência e artes meticulosos, mas de imaginação mais ativa do que convém a quem lida com o dinheiro hereiro. Muito bem, Sr. Pimerton, em nome da lei e de coroa, convido-o a acompanhar-me a Londres para prestar esclarecimentos e recomendo que poupe as suas explicações para o magistrado, pois eu já ouvi suficientes desculpas bem faladas na minha carreira. Pimerton, vendo Iteia apertar sem fedor, deixou cair por um instante a máscara de cortesia. Num acesso de raiva impotente, deu um passo na direção de Holmes, mas ficou a deparar com o olhar ferido do inspetor. Se a culpas neste caso não recaem apenas sobre mim, Sr. Holmes, o Sr. Malloy não hesitou em segurar por valores exagerados uma propriedade manchada por injustiças. Ninguém aqui pretende absolver a covardia moral, Sr. Pimerton, mas uma coisa é um homem fraquejar perante as pessoas do seu tempo, outra é um profissional usar essa fraqueza para montar um esquema calculado de destruição alinhavado com ameaças, documentos falsos e um cofre lançado ao mar. O Lestrade aproximou-se de Pimerton com uma algema desfeita e, após uma breve resistência verbal, o agente foi levado para fora da sala, sob o olhar atônito de Malloy, e o ódio silencioso brilhava nos olhos de Charles. Mais tarde, seguindo indicações de Holmes, alguns homens abriam o soalho de um armazém no caixa e ali, coberta por tábuas soltas e sacos de carvão, repousava a caixa de madeira, agora pesada para o seu verdadeiro conteúdo. Quando o cofre de ferro foi finalmente içado de volta à superfície, num dia em que o mar nos deu uma trégua, revelou-se vazio, salvo por pedaços de sucata e pedras, confirmando assim a reconstrução do nome. Quanto aos documentos contidos numa caixa de madeira, entre eles encontramos um antigo contrato de expulsão dos pescadores originais, escrito numa caligrafia elegante e dura, e ao leu em voz baixa, viu o rosto de Malloy atribuir um tom quase letal. Estas linhas são uma sentença pronunciada até os mortos, Dr. Watson. Nelas não houve neodividade de homens simples por algumas libras. Não admira quem aparece a carregar um peso indizível. O peso não pertence à Índia, Sr. Malloy, mas à consciência de quem compreende o calor, a lei não exigirá que corrijam um erro tão antigo, mas a justiça talvez isso assume outro conselho. Durante os dias que se seguiam, Di e Malloy caminharam lentamente pela ilha, conversando com os agenatários mais antigos, examinando títulos, ouvindo histórias que até então haviam sido sussurradas apenas junto às fogueiras. Sob a orientação discreta de Holmes, que desta vez mostrou uma preocupação moral que raramente falava, o proprietário fez lavrar novos contratos, aliviando vendas, restituindo pequenas parcelas de terra e comprometendo-se, tanto quanto as suas finanças permitiam, a reparar o que podia ser reparado. Charles, por seu lado, parecia encontrar na perspectiva de uma vida menos sustentada por vendas injustas uma estranha forma de alívio, e falou que procurar em Londres uma ocupação respeitável, longe das mesas de jogo. No dia em que fechámos Malorijo, o vento soprava mais brando, e o céu, embora cinzento, deixava entrever finas de claridade, como se a própria natureza aprovasse, de modo discreto, as pequenas alterações operadas naquele recanto isolado. Enquanto o barco se afastava da ilha, Holmes permaneceu longo tempo silencioso, olhar fixo na silhueta da casa e na linha escura da falésia onde a caixa havia desaparecido e de onde, de certa forma, também esgaçado. Por fim, ele quebrou o silêncio com uma observação que me ficou na memória como uma das suas imagens mais felizes. Veja, Watson, há homens que acreditam poder atirar os seus ferinos ao mar como se fossem cofres de ferro, pesados e irrecuperáveis, mas que assim, tal como as correntes solventes trouxe à praia, o tempo traz à superfície rastros que julgaram perdidos, de modo que a verdade é menos um tesouro enterrado que uma caixa mal escondida numa ilha pequena do ar. E nós, Holmes, que fazemos então? Somos pescadores desses troços ou simples observadores das marés? Somos, quando muito, intérpretes dos sinais que as marés deixam. Meu caro, e se por vezes conseguimos impedir que um homem se afogue na sua própria culpa, já não me considero a nossa profissão peculiar. Sim, terminou a aventura da caixa de Malorijo, caso em que a fraude de seguro, a ameaça e a herança moral se entrelaçaram de modo tão íntimo, por muito tempo, hesitei em colocá-lo entre os registros públicos das façanhas de Noemi. E agora o que faço é porque creio que o tempo suavizou as dores e que o exemplo pode servir tanto aos que lidam com grandes somas em papel como aos que guardam nas suas casas pequenas caixas de ferro cheias de memórias e de culpas.
E é aqui, caro ouvinte, que me volto para si, que me acompanhou pacientemente até ao fim desta história, nesta pequena sala sonora onde as vozes do passado se misturam com o silêncio da sua própria companhia. É agradecer-lhe, com toda a sinceridade, por ter escutado até ao último detalhe esta aventura mecânica desfolada de Sherlock Holmes, pois sem a sua atenção dedicada, estas memórias permaneceriam apenas sombras nos corredores da minha lembrança. Se esta narrativa lhe trouxe algum prazer, alguma companhia numa noite solitária ou alguma curiosidade satisfeita, peço-lhe que considere deixar o seu gosto positivo, pois é simples o gesto ajuda a manter vivas estas crónicas que registram o gênio do meu amigo. Se ainda não o fez, convido também a subscrever o nosso canal para que possa ser avisado sempre que um novo caso inédito de Sherlock Holmes vier à luz, saído destes arquivos que durante tantos anos permaneceram fechados. E, igualmente, terá-te se quiser partilhar nos comentários as suas impressões, as suas teorias sobre o caso ou mesmo sugestões de outros episódios que gostaria de ouvir, pois as suas palavras são, para mim, como um breve aperto de mão através do tempo e do espaço. Se desejar apertar de forma mais direta este trabalho de resgate e narração, pode usar o código QR discreto que verá no canto inferior direito do vídeo ou seguir o endereço que encontrará na descrição para fazer uma contribuição ao canal. Encontrará também, nessa mesma descrição, ligações para outras obras numa série completamente diferente, produzidas com o mesmo cuidado, mas explorando caminhos distintos dentro deste vasto mundo de histórias e vozes. Espécie de hora, desejamos noites tranquilas e bons momentos em companhia dos casos nunca revelados de Sherlock Holmes, e espero de encontrá-lo no próximo relato, quando mais uma vez abrirmos juntos as páginas fechadas do meu velho caderno. Até lá, cuide bem de si, mantenha acesa a chama da curiosidade e lembre-se, enquanto houver um ouvido atento do outro lado, eu continuarei a contar as aventuras do meu extraordinário amigo da Rua Baquer.